Olá, hoje dando prosseguimento aos nossos estudos do Conhecendo a Doutrina Espírita, vamos abordar a temática sobre Deus. E essa é uma temática interessante, importante, porque a doutrina espírita vem revelar um conceito diferente do que imaginamos ser a divindade, do que imaginávamos ser Deus. Porque a humanidade sempre, desde sua origem, o homem crê na existência de Deus e atribuía essa existência de Deus em tudo aquilo que não fosse obra dos homens, tudo aquilo que estivesse acima da capacidade dos homens. Então assim era com a chuva, com o trovão, com fogo, com o mar, com ar, com as águas. E as filosofias e as religiões da antiguidade atribuíam a esse controle desses fenômenos da natureza, esses fenômenos atmosféricos, astrológicos, tudo voltado a atribuir-se à existência de um Deus. E era comum que se nomeasse, e assim é na história da filosofia, da ciência grega, dos romanos, a crença em vários deuses. Tanto é que os templos antes de Moisés existiam deuses, vários deuses. Então as pessoas acreditavam em Júpiter, acreditavam em Afrodite, em vários deuses. E essa foi a grande contribuição do judaísmo, foi criar a crença de que Deus é único, um Deus único, para que a humanidade pudesse compreender que acima de todos e de tudo estava a existência de Deus. Então, nessa evolução, a existência de Deus nos é mostrada a toda hora, através da perfeição do corpo humano, da perfeição da natureza, das leis imutáveis e perfeitas que regem o universo. Vem a doutrina espírita e nos traz, na questão 27 do Livro dos Espíritos, a informação de que existem dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Acima de tudo, existe Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, a doutrina espírita começa a introduzir conceitos para a gente começar a compreender que tudo está em Deus. E, a partir disso, as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, do primeiro capítulo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec conversa com os espíritos, com a falange verdade, que esclarece o que vem a ser o destino do homem, o que somos. A primeira abordagem é um capítulo sobre Deus. Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E observem que Kardec não pergunta mais o que é, quem é Deus. Ele pergunta: que é Deus? Criando um conceito mais amplo, não personificando a figura humana em Deus. Ele pergunta: que é Deus? E a resposta dos Espíritos é que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E Kardec segue no seu diálogo, nessa pergunta-resposta sensacional dos Espíritos, dizendo que a inteligência suprema é Deus e é a causa primária de todas as coisas. Que todas as coisas? Todas as coisas. O universo que a gente conhece e o que a gente não conhece ainda. E aí Kardec pergunta, na questão número 4, que se deve, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eles respondem, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo de que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência de um princípio, de que não há efeito sem causa. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas, ou seja, o pensamento da geração espontânea. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária, não é isso? Temos tempo que achar uma causa primária. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou outra, ao acaso. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais,
Nada. Então, da fusão dessas duas perguntas está o conceito de Deus, que Kardec pergunta: quem é Deus? É a inteligência suprema, ou seja, é a inteligência capaz de comandar todo o ambiente do universo. E é a causa primária de todas as coisas. Tudo o que acontece, acontece sob o impulso criador de Deus. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ou seja, a nós é permitido compreender o que é Deus? Não, falta-nos para isso o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar alguma ideia de suas perfeições? De algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios ainda de se exprimir. Então está aí, queridos amigos, no Livro dos Espíritos, esse preâmbulo explicando para nós espíritas o privilégio de começarmos a compreender Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Emmanuel, na questão 17 de O Consolador, ele pergunta como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra. E é respondido por Emmanuel: as noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. E na questão 18 é questionado a Emmanuel onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus. Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário, ilações mais altas no domínio transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo o equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. E é dentro desse aspecto que André Luiz nos traz em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, quando ele fala do plasma divino, porque estudamos no Livro dos Espíritos na questão 27, Deus, Espírito e Matéria. André Luiz, nos seus estudos, comenta: o fluido cósmico
é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Nessa substância original há o influxo do Criador, do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a ele agregadas, em processo de comunhão indescruível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e converte-nos em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Por todos esses conceitos, queridos amigos, Leon Denis nos diz no livro Depois da Morte que se estudarmos as leis da natureza, se procurarmos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisarmos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior, de um ser necessário e perfeito, de uma fonte eterna de bem, de belo e de verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. Esse ser supremo é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É ele que governa, que ilumina e que amplia os nossos conceitos para compreender o universo. Ele não é Jesus, ele não é um espírito apenas, ele é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus é o espírito eleito por ele para governar o nosso planeta Terra, para ser o governador do nosso planeta Terra, deste planeta que habitamos e que executa as leis formuladas por ele, as leis divinas ou naturais. Aí está, queridos amigos, os conceitos de Deus. E é assim que Jesus nos ensina: amar a Deus acima de todas as coisas. E quando ele nos diz isso, ele nos fala para amarmos a tudo, a todos, ao universo, ao estarmos sintonizados com esse fluido maior, que é em todos nós habitamos nesse contexto. As plantas, os animais, os homens, todos os seres que vibram, que vivem e que convivem nesse ambiente. Somos todos, estamos todos em Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que estudemos esses conceitos e possamos cada vez mais compreender a beleza e a grandiosidade que é esse universo de Deus em que estamos nele mergulhados. Que ele nos abençoe e que Jesus nos inspire hoje e sempre.